Olha aí, YouTube. Ser humano aqui é YouTube, não é inteligência artificial. E cumprindo aí os direitos autorais. Página 2 aqui de ativismo e política na nos bonés aqui de caminhoneiro. Como o partido é comunista, o PCO, então você pensa que o anarcocomunismo, né, é o que seja o aliado mais próximo. Mas aí você vê a história de Makhnutina, você vê que eles entraram em guerra contra o Exército Vermelho. Então você acha que pelo nome eles são mais, assim, próximos, né? Mas não. Acho que isso é uma besteira, né? A gente não pode aí perpetuar a desunião. As pessoas no passado se desuniram, a gente não pode perpetuar isso aí. Tem que unir tudo, pô. Ah, o cara é anarquista, então eu sou anarco-comunista. Não vou me unir nem com anarquista, nem com comunista, tampouco socialista. Pô, cometer os erros do passado, pô, né? Não vai levar a nada. No passado, é que nem a estampa lá do peixinho. Ou a gente luta junto e vence junto, ou luta separado e perde todo mundo junto. De qualquer forma, ou a gente ganha junto ou a gente perde junto, né? Porque o cara, ele acha que tá ganhando, que tá enriquecendo, porque não sei isso. Mas em volta dele só tem pobreza. Então ele tá perdendo também, indiretamente. Por exemplo, o cara não pode. O cara vive com medo de assalto. O cara vive com medo de bala perdida. O cara vive com medo de golpe. Isso aí é vitória, pô. O cara vive com medo. O cara acha que ganha porque é rico. Mas vive com medo, pô. Que vitória que é essa? É culpa a insegurança. Insegurança. O cara vive no. O cara apoia o capitalismo. E que é culpa a insegurança. Capitalismo, meu filho, não é justiça não. Falando em justiça, os caras, o MST tá com campanha de doação pra Cuba de remédio. Tá querendo que cada pessoa doe R$ 200. Pra que se 1000 pessoas doar, já chega a R$ 200.000. Acho que é o preço do Rolex que os caras usam, né, pô? Já viu o patrimônio do Lula? Maior que o do Bolsonaro, pô. Se não me engano é 3 vezes maior. Aqui que cada um doe. Pega o fundo partidário do PT, dá bem mais que 200.000, pô. Só do PT, hein? Claro que o PT não é o que mais recebe. Acho que o PL recebe mais, o União.
É que a gente doe ainda. Você tá doido, pô. Olha aquela estampa que eu falei aqui, ó, do peixinho. Outra variação. Eu tenho uma figurinha dessa estampa aqui no WhatsApp. Nela tá escrito: se lutar separado vai vencer, vai perder todo mundo junto. O povo unido jamais será vencido. Eu achei a frase do... Essa frase é muito clássica, né? Que eu acho que a frase que eu falei ajuda a refletir mais. Que é essa daí, né? Se lutar junto, vence junto. Se lutar separado, perde junto. Muito mais interessante. Tem estampa que tem que ficar olhando para ela para entender o que quer dizer. A hierarquia social. Embaixo a gente já pode ver a peãozada, né? Em cima acho que é os milico. Sei lá que diacho que é isso aí. Mais em cima os poderosos. Lá no topão é a elite. Cada 1 milhão de pessoas é alguém da elite, tem alguém da elite, né? Porque pode ver o tanto de bilionário que tem, não chega a 200. Então a elite é menos de 1 para 1 milhão, ou seja, para sustentar cada bilionário precisa de mais de 1 milhão de pessoas. Se você pegar o tanto de bilionários, são que uns 100, 80 trabalhadores ativos, 150 milhões. Então são precisos aí mais ou menos 2 milhões de pessoas para sustentar cada bilionário. Não é redistribuir, pô, é parar de sustentar. Precisa pegar e desapropriar eles, apesar que eles merecem. Porque quem decide na remuneração do trabalho são esses praga. Então, desapropriar eles mesmos e sem mestres, sem escravos, nem escravos, né? Lá no hoje no grupo lá o cara tava falando, cara aí de direita, né? O cara tava falando, o Vietnã é grato pelos Estados Unidos ter invadido ele. Nossa senhora. Não. Aí depois ele falou que tem orgulho, né? De ter vencido os Estados Unidos. Então não é gratidão, pô, é orgulho. Eles vão ter sentimento de vingança, isso sim. Um vagabundo invade minha casa, eu dou um pau nele. Vou ter orgulho. Agora vou ter gratidão, pô. Que raio é isso, bicho? O cara fala uma asneira assim, tamanho, pô. O cara devia estar distraído com alguma coisa. Meu Deus do céu. Ó, essa aqui é a estampa que eu tava procurando, pô. E há muito não achei. Essa aqui, ó. Ó, resistência é fertilidade. Essa aqui é a que eu tava procurando, ó. Duas a paz cruzadas com um garfo.
Isso aqui é genial, cara. Essa estampa aqui eu colocaria como a melhor que eu já vi. Muito bonita. Muito bonita. Vou usar de capa. Só que eu vi ela com todos os temas na mesma página. Eu não sei como deixar a imagem maior, simplesmente clico e fica. Muito boa, cara. Só que esse aqui foca só nos indígenas, né? Não vai pegar os sem terras e tal. Isso aqui não, isso aqui ó, abrange todo mundo. Abrange tanto. É uma pegada mais rural e ecológica, né? Pelo verde e pelo instrumento de trabalho camponês, né? Mas, pô, inclui também os operários na cidade, porque se é no campo, é na cidade também, pô. Se existência é fertilidade no campo, existência é progresso na cidade também, pô. Ah, uma coisa inclusiva também, né? Isso aqui é mais pro campo, né? Até porque o campo produz o que a cidade consome, né, pô? E vice-versa. É uma simbiose. Um depende do outro. Cooperativismo. Então, não, um é mais importante que o outro e vice-versa, né? Mas vai que vai, pô. Se eu não achar nenhuma estampa, vou ver todas antes de escolher uma pra comprar, né? Aí a gente vê bem, que eu leve meses, mas a gente acha. Não passaram. Eu fico pensando, né? Lembrei dos passaportes que a gente precisa ter pra ir de um lugar pro outro, né? Um país pro outro. Antigamente a gente tinha escravidão, mas não tinha isso, né? Você podia ir pro país que quisesse. Claro, tinha risco de ser escravizado, né, porra? Mas tirando isso, até hoje você tem, né? Se você for pra um país, por exemplo, gringo que vem aqui pro Brasil, cara, com risco de parar no trabalho escravo, de ser sequestrado aí por um, pelos capangas aí de um fazendeiro e ser obrigado a ser mantido cativo aí no meio do mato, sendo obrigado a cortar lenha pra vender, sob mira de revólver. Na minissérie, acho que é Vidas Urbanas, não sei se é Vidas Urbanas, pô, não sei, mostra isso, né? A pessoa ia de ônibus com promessa de trabalho, aí ia pra uma chácara, os capanga dava uma arma pra ele se proteger da onça e deixava eles lá trabalhando, cortando lenha. E eles não podiam ir embora. E o dinheiro que eles davam acabava sendo tendo todo tipo de desconto. Ele só ficava com os trocados lá. Pra comprar uma cachaça, um cigarro. Ou seja, escravidão, né, pô?
contar que quando faltava comida eles tinham que caçar carne. Então assim, essa minissérie que eu assistia no Megaflix, aplicativo que tinha de série e filme, mostrou. Acho que é Vidas Urbanas. Porque não é, porque esse é o nome de um filme. Filme nacional. Mas. Enfim. Isso na primeira temporada, né? Porque na segunda parece que tomou um ar mais espírita. Mostrando fantasma. Sinceramente curti muito não. Durma conformado com TV, conforme, obedeça, conforme, conforme, consuma, conforme, conforme, conforme. Tem palavrinhas chaves que você tem que aprender em inglês, né? Pra saber ler, né? With é com. Durma conformado com a TV. Conforme. Obedeça. Conforme. Mary, eu não sei o que é não. Acho que é ouça, né? Ouça e reproduza. Conforme, 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 conforme. Capitalismo não é uma crise. Não está em crise. Capitalismo é a crise. Para aprender inglês tem que ler frase básica, assim, depois você vai aumentando a complexidade da frase, né? O inglês é língua internacional, é questionável, né? Porque tem uma língua que abrange tanto o inglês como francês, italiano, todas as línguas que derivam do latim. Então não é a gente que tem que se ferrar para aprender o inglês. O inglês também tem que aprender a se comunicar com a gente, né? É a gente que tem que ir até eles. Nós todos temos que ir no mesmo ponto. Só que faltava ficar bajulando Yankee. Máscara de gás. Tudo que eu acho legal são essas. Só tem a imagem, não tem texto. Porque é interpretativo. Que a gente interpreta de uma máscara de gás, senão é o nosso futuro. Na série Silo é assim. Vivem tudo embaixo de um bunker, né? Não pode sair pra fora. Os que saem morrem. Então assim. Isso, pô. É como você ter bomba atômica, arma nuclear, como você ter uma granada debaixo da cama, né? Se por um acidente o pino se solta. Ou melhor, embaixo do travesseiro, né? Se você se move e o pino se solta,
explode sua cabeça, pô. Soldados americanos tinham essa técnica. Dormia com uma granada embaixo do travesseiro. E se eles fossem capturados, eles teriam a opção de suicídio. Pra não se render ao inimigo. Inimigo islâmico, eu acho. Os caras eram bravos, pô. Né? Não sei se é na Guerra Fria, na guerra contra o terrorismo ou na Segunda Guerra Mundial. Como se os nazistas não fossem terroristas, né? Ou como se guerra não fosse um ato de terror, né? Se invadir outro país pra dominar, né? Com bomba, com fogo, com morte. Se isso não é terror, então fica difícil saber o que é, né? Os Estados Unidos vivem se vitimizando das Torres Gêmeas, mas eles destruíram florestas, cidades. E aí? Vai reclamar de 2 prédios, sendo que eles mesmos já destruíram tanto nos outros países, pô. Se você pegar o tanto de construção que os Estados Unidos já destruíram no Vietnã, dá muito mais que 2 prédios. Gente morta por causa dessa destruição, muito mais também. Então vai culpar a Al-Qaeda. Al-Qaeda que é terrorista? É claro que é terrorista. Matou inocente, mas assim como o Hamas, mas Estados Unidos e o Estado sionista com certeza também são. Isso aí é inegável. A Rússia também. A China até que não está se envolvendo em guerra, né? Pelo menos no que é noticiado. Tem ali os conflitos ali com embarcações ali no mar do sul da China, mas são meios não letais, né? Como disparo de jato de água, né, nas embarcações adversárias da China. O que você espera de um sistema que valoriza o dinheiro e não justiça? Pode ser essas barbaridades aí mesmo, né? Capitalismo, é isso aí mesmo. E a gente tem que escapar do capitalismo, pô. Ou a gente escapa dessa desgraceira ou a gente se desgraça. Enaltecem o capitalismo porque acabou com a escravidão, mas o capitalismo acabou com a escravidão por julgar ser mais barato o operário se sustentar do que sustentar o escravo. Era esse o argumento defendido pelo capitalismo para acabar com a escravidão. Faz sentido, porque o operário, sendo autossuficiente, teria um ambiente melhor. Por exemplo, você teria uma mão de obra mais qualificada, você não teria uma mão de obra mais limitada, você teria uma mão de obra mais expandida, mais reservas de mão de obra. Né? Porque o escravo, você vai botar o escravo pra... Como é que isso aí? Você tem que dar dignidade para as pessoas, pô. Não são robôs que você pode deixar de qualquer jeito, vai trabalhar do mesmo jeito. Não são máquinas, são pessoas conscientes, sentimentais. Então a lógica do capitalismo é muito mais do que economia. É aí uma expansão da mão de obra, porque se você fosse depender só dos não escravizados para mão de obra, seria uma coisa muito limitada. Se contar que
O mundo na época era muito podre, né, cara? Um mundo muito, literalmente podre. A medicina, então, pô, era feita em açougue, teatro, qualquer lugar que você pudesse botar uma mesa e tivesse um teto. Faria. Medicina. Era um lugar. Antes o mundo era um lugar literalmente podre. Aí vem esses crentelhos de hoje em dia falar o mundo tá acabando. É que eles não conhecem como era o mundo antes. Por isso que eles falam. Né? Se eles pudessem viajar no tempo, ficar lá no passado por 1 hora, seria 1 hora de escravização. Ou coisa pior. Dependendo de onde eles fossem parar. Então, esses crentes. É o que aprendi na igreja, né, pô? Essas igrejas obtusas, né? Minha mãe tá com a água na casa dela cortada. Mas toda semana ia pra igreja. Não conseguiu dedicar um tempo para resolver a conta da água que precisava transferir pro nome dela. Era só transferir pro nome dela, não seria cortado. Mas não transferiu. E cortou. E agora? A igreja vai ajudar? Não vai. Deus vai ajudar? Também não vai. Piada, né, cara? Jesus nunca foi na igreja e falar que você precisa. Jesus nunca foi na igreja. Nunca teve riqueza. O que esses crentelhos faz? Se enche de riqueza com roupinha de grife, com roupinha de luxuosa. E vai na igreja. Fazendo completamente o oposto que Jesus fazia. Eu acho isso surreal. Surreal. Mas isso aí, cara. Essa evolução tá sendo essa aí, querendo ou não. Né? A revolução de primatas quadrúpedes. Passamos para bípedes, depois bípedes com instrumentos rudimentares, depois com instrumentos mais avançados de coletores, depois agora Homo sapiens, a revolta consciente por direitos. É isso aí.